Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Que vocês façam uma extraordinária noite. Que Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. Nesse momento, eu convido cada um de vocês a fecharem os olhos para a gente poder fazer a nossa oração, a nossa primeira oração juntinhos esse ano, a primeira de muitas, se Deus quiser. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, quero te agradecer por esse momento, ó Pai, pelo nosso primeiro encontro do devocional Reacende a Chama. Nesse momento, ó Pai, eu quero colocar a vida de cada uma das pessoas que já entraram nas tuas mãos, as pessoas que ainda vão entrar, ó Deus, e as pessoas que assistem no gravado, ó Pai. Quero colocar nas tuas mãos, ó Deus, cada uma de cada vida que se faz presente ali no grupo, porque eu tenho certeza que o Senhor tem propósito, ó Pai, que o Senhor escolheu cada uma delas, pois o Senhor nos chama pelo nome, ó Pai. O Senhor nos lava, nos limpa e nos dá um lugar à mesa. Foi nesse propósito que esse propósito começou, né, Deus? Esse ministério, hoje é um ministério, ó Pai, começou. Então eu quero te agradecer por tudo, Senhor, e colocar tudo isso na tua presença, porque o Senhor sabe, ó Pai, que é para o Senhor e é pelo Senhor. Nesse momento eu peço para que o Senhor me esvazie de mim mesma, que o Espírito Santo do Senhor me encha, para que eu traga essa palavra para os nossos corações, ó Deus. Quando eu digo nosso, ó Deus, porque eu sou a primeira até que ouvir aquilo que o Senhor está dizendo, ó Pai. Porque é uma correção, é um ensinamento, tudo primeiramente para o meu coração e para o coração do teu povo, para cada um que o Senhor escolheu estar aqui presente hoje. Que o Senhor nos ensine, ó Pai, abra o nosso coração nesse momento para poder receber a tua palavra, nos dando discernimento, nos dando sabedoria, ó Pai, e entendimento daquilo que o Senhor quer trazer para o nosso coração. Que o nosso coração hoje, Deus, seja um solo fértil, ó Pai, que vai receber essa sementinha, ó Pai, assim como diz na palavra da parábola do semeador, ó Deus. Que o nosso solo receba essa sementinha, que a gente não perca essa mensagem com o passar dos dias, mas que isso frutifique em nosso coração para que a gente possa espalhar isso, ó Pai, por onde quer que venhamos a passar. Então, nos prepara nesse momento, ó Pai. E eu já peço, ó Deus, que o Senhor visite cada coração, recebendo cada pedido de oração, cada clamor, ó Pai, porque eu não conheço todos, ó Deus, mas o Senhor conhece. Eu não conheço o íntimo de todos, mas o Senhor conhece, ó Deus. Então desperta o teu povo, ó Pai, reacenda o teu povo, reacenda corações aqui hoje, reacenda sonhos, dê visão ao teu povo, ó Pai, que começa a maior transformação de 2026. Nós entregamos o nosso ano nas tuas mãos, ó Pai, porque o ano está começando, pode bem dizer hoje, né, Deus, que a gente espera, às vezes, segunda-feira para começar. Então, reacenda o nosso coração, ó Pai, que comece em nós a transformação que a gente tanto precisa para viver 2026, ó Pai. Que é um ano de recomeço. Mas muita gente dizendo que não tem bons planos para 2026. Mas seja o que cada pessoa possa acreditar, ó Pai. A nossa fé está firmada no Senhor. Então traz o refrigério para a nossa alma, Pai. Aquieta o nosso coração e começa a nos ensinar dentro do Senhor, para que a gente fixe os olhos em Ti, e não naquilo que o mundo está esperando, não o que a política está esperando, não no que o mundo está virando. Porque a nossa fé, Deus, é totalmente guiada pelo Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pensamos e pedimos. Eu sei que existem momentos que não é a hora do Senhor fazer, é a hora do preparo, do silêncio. Então nos prepara, ó Pai, porque eu sei que o Senhor entrega, Pai, a promessa, entrega para o nosso coração, ó Pai, aquilo que nós estamos prontos. E muitas das vezes precisa de um preparo. Então, meu pedido hoje é que o Senhor nos prepare para poder viver o extraordinário do Senhor em 2026. Que o Senhor fale cada vez mais no nosso coração e nos desperte para poder viver um nível de intimidade que a gente nunca viveu, Senhor, contigo. Então, nos prepara nesse momento, ó Pai, e usa, Deus, eu sou boca do Senhor aqui na terra, me usa para poder trazer a Tua palavra, ó Pai, e que essa palavra enche cada coração aqui, a começar do meu. É por isso que oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Ai, gente, que felicidade ter mais dos mesmos por aqui, mas ter também pessoas novas. Deixa eu ver aqui, só quem tá bonitinho. Ai, aqui que eu olho agora. Muita tecnologia. A gente tem aqui a Juju, gente. A Juju ó, meu coração. Minha irmã que a vida deu. E a gente tem o Melk de novo aqui. E meu esposo, né, gente? Tá aí também. Mas ele não é novato, né? Enfim, estou muito feliz, né, pela presença de cada um de vocês. E vamos de palavras. Demorei um pouquinho, gente, porque eu tô com visita. E você já imagina, 2 crianças em casa. Como é que minha casa não está pegando fogo, né?
E aí a Rebequinha vai vir para finalizar para a gente, né? Como prometido, né? Eu tô com uma blogueira em casa, gente. Vocês não imaginam o que é criar conteúdo o dia inteiro, tá? Eu arrumando casa, ela criando conteúdo, eu arrumando casa e ela orando, eu arrumando casa, ela canta, enfim. Eu tenho uma levita, uma profeta, uma pastora dentro de casa, que eu não sei ainda qual que é o propósito de Deus para a vida dela, mas vou falar com você, viu? Tem hora que eu tomo umas chicotadas, Deus usa ela demais. E a palavra de hoje, quando eu comecei a preparar, eu queria trazer uma palavra de bom ânimo, na verdade, para a gente, porque nós estamos começando o ano, e eu achei que Deus ia continuar falando sobre transformação, principalmente transformação da mente, porque tudo começa na nossa mente. Então, para a gente viver os milagres de Deus na nossa vida, a gente precisa primeiro transformar e renovar a nossa mente para que depois as coisas aconteçam. Sem uma mudança de mentalidade, não tem como a gente fazer com que as promessas de Deus se cumpram aqui na Terra. Mas Deus mudou tudo. E a palavra que ele me trouxe hoje, e depois eu fiquei assim, gente, vai ficar parecendo que eu sou marqueteira, porque encaixa com o convite que eu tenho para fazer para vocês. E o mais engraçado, hoje que a gente abre as inscrições. Então, vamos lá, no final eu conto para vocês, então fique até o final. Só a Loló que não dá para participar, que a Lorena está bem longe, mas sinta-se à vontade, Lorena, um dia que quiser nos visitar, a porta da minha casa está aberta para poder te receber. Em 1 Coríntios 11:1 fala, sedes meus imitadores, como eu também sou de Cristo. E aqui, gente, é Paulo falando. E Paulo, ele convida a gente para que a gente seja um imitador de Cristo, que ele está ensinando a igreja. Então, é muito importante, né? Nós estamos começando um novo ano. E como toda virada de ciclo, nos confronta com uma pergunta, né? A quem estamos moldando a nossa vida? Como está sendo moldada a nossa vida? Com a internet hoje, gente, eu falo que a internet ela é a maior bênção, mas também a maior maldição de todo o tempo. E dá oi. Oi. Seu pai tá aí, tá? E aí, como eu digo, a internet ela tem a maior bênção, mas também a nossa maior maldição. Porque vem as comparações, vem os julgamentos. Aí você começa a achar que você não está sendo bom o suficiente. Por quê? Porque a internet hoje prega um padrão. E aí a gente quer viver dentro desse padrão. Só que a transformação, a cura, o processo, ele é individual, gente. Ele não é em conjunto. O mesmo que serve para mim não vai ser o mesmo processo que a Juliana vai viver, não vai ser o mesmo processo que o Mel que vai viver, não vai ser o processo que a Rebeca vai viver, por quê? São dores diferentes, são identidades diferentes, são pessoas diferentes. Mas aí existe um modelo na internet. Aí você começa a olhar o modelo da internet, começa a pensar assim, mas eu não tô bonita, porque agora a moda é essa aqui, aí você tem que seguir a moda. Mas eu não tô não sei o quê, aí você tem que seguir a moda. Mas para ter resultado, você precisa ter esse carro, você precisa ter esse modelo de casa, aí você começa a seguir um padrão. E quem disse que tem um padrão? O mundo, ele tenta nos ensinar como a gente deve viver, como a gente deve amar, como a gente precisa reagir, como vencer e como não vencer. E quando eu comecei a preparar essa palavra, eu comecei a ficar assim, Jesus, olha onde eu estou falhando também. Porque eu, como terapeuta, ficava ensinando alguns métodos. Mas não existe método, gente. Porque hoje Deus, ele nos convida, ele nos chama para algo muito mais profundo, que é não imitar os padrões humanos. Ou seja, começa a largar isso aqui. Começa a diminuir o tempo de tela. Começa a ter um tempo maior de oração. Começa a ter um tempo maior de buscar a Deus. Por quê? Para de imitar padrões dos humanos. A gente precisa começar a imitar Cristo. A gente precisa começar a seguir ali. A transformação verdadeira, ela não vai começar com novas metas, com o modelo certo, com tentar fazer dar certo. Paulo não disse isso. Sigam as minhas ideias, ou sigam o modelo X, ou façam isso. Não. Sejam meus imitadores, porque eu imito Cristo. Isso que ele deixou de ensinamento. Ou seja, a fé cristã, ela não é uma teoria. Ela não é um modelo. É uma vida reproduzida. É um caráter formado. É um amor para a gente viver na prática. Você quer ficar um pouquinho lá e eu te chamo para finalizar? Tá. É um amor para a gente viver na prática. Jesus, ele é um padrão em todas as dimensões da nossa vida.
E ele ensina a gente em tudo, gente. Eu vou trazer alguns modelos aqui, mas ele ensina a gente, ele replica em tudo. E o maior deles, para mim, é o amor. Porque Cristo ele consegue amar numa dimensão que, desculpa, eu acho que nenhum ser humano seria capaz de amar a igual a Cristo amou. Porque é muito difícil você orar, você interceder por alguém que te machucou. E aí entra o do mais difícil que hoje impede a gente de amar é o perdão. Só que Pedro negou a Cristo 3 vezes, no momento mais difícil que Cristo estava, no momento mais difícil que Jesus estava. E mesmo assim, depois da ressurreição, Jesus não expôs Pedro. Não apontou o dedo na cara e começou a julgar igual a gente faz, porque a gente tem essa mania. Eu falo, gente, porque eu sou rancorosa, tem hora. Eu jogo na cara umas coisas que depois eu me arrependo. Mas ele restaurou Pedro e ele reafirmou o chamado de Pedro e devolveu a Pedro a dignidade dele. Ele não ficou diminuindo Pedro. Ele não ficou humilhando Pedro. Então a gente tem que aprender a trazer o perdão, a leveza. E o perdão, gente, não depende do que o outro responde a nós, não. O perdão é um sentimento nosso. Tá? É nosso. Então, quem imita Cristo não vai cancelar as pessoas. A gente vai restaurar destinos. Ah, Lívia, mas eu pedi perdão e a pessoa não me perdoou. O problema é da pessoa, gente. Quem é meu aluno do Despertar da Fênix sabe. Nós fizemos um desafio do perdão dentro da minha mentoria. E lá foi ensinado passo a passo. O perdão, ele é individual, é você liberando para a pessoa. E a vida é a sua vida que é liberada, é a sua vida que muda, não é a da pessoa. Você pode até liberar a vida da pessoa, mas é muito mais sobre você do que sobre a pessoa. Então, se a pessoa não te perdoou, o problema é dela. E aí a gente traz mais um passo onde Jesus, né, foi nos ensinando, é na traição, que é um passo dentro do perdão que a gente tem que aprender a perdoar. Porque Jesus sabia o que Judas faria. E mesmo assim, ofereceu um lugar à mesa, chamou de amigo, comeram junto. E o que que isso nos ensina? O amor, ele não vai depender da resposta do outro. Ai, não quero mais me relacionar com ninguém, arrumar namorado com ninguém, isso era a minha vida. Eu não queria ter ninguém na minha vida, por quê? Porque eu tinha uma ferida da traição muito grande dentro de mim. Eu fui traída nos meus relacionamentos amorosos, eu fui traída várias vezes nas amizades, eu fui traída por pessoas, gente, que era a pessoa que andava ali comigo, que me deu a vida. Então, para mim, confiar era muito difícil. Só que Jesus, ele nos mostra isso, que o amor que a gente tem que ter na nossa vida e para com o próximo, não é depender da resposta dele. Ai, Lívia, mas se o próximo me machucar? Ó, levanta, sacode a poeira, levanta a cabeça e vida que segue. Perdoa. Por quê? Porque a gente não pode mudar a nossa essência por causa do outro. Porque depende da identidade de quem ama. E eu escolho amar a partir de hoje, independente das feridas que eu tenho. E também nos ensina no caráter. Por quê? Porque Jesus, ele não se corrompeu, gente. Ele não negociou os princípios dele, hora nenhuma. Ele não se rendeu à pressão. Ele venceu aonde? O primeiro que falhou, que foi Adão, Cristo venceu. Ele obedeceu quando obedecer custava literalmente tudo. Isso nos ensina o quê? Uma intimidade. Que é o que mais Deus tem falado comigo. Nos próximos devocionais eu devo falar muito sobre isso, sobre identidade, porque é isso que vai nos formar, até mesmo para a gente ser imitadores de Cristo, a gente precisa ter uma intimidade com Ele. E mesmo na intimidade, Jesus, mesmo sendo filho, ele jejuava, ele se retirava para orar, ele buscava em silêncio, ele dependia do Pai. Então, se o próprio Jesus precisou de intimidade, quanto mais a gente. O que a gente precisa para ter uma vida transformada em 2026? Intimidade. Por quê? Porque através da intimidade nós vamos ser seguidores de Cristo. E aí entra o ponto que para mim é crucial. Ele deseja formar Cristo em nós. Então, assim, nós somos formados, gente, falando aqui dentro da terapia agora, pelos nossos traumas,
pelas nossas culturas, pelos relacionamentos quebrados, por tudo que a gente viveu, pelas histórias mal resolvidas, isso que gera a nossa identidade. Então, quando eu vou trabalhar alguém dentro da terapia, eu não vou trabalhar a ansiedade, eu não vou trabalhar a insônia, eu não vou trabalhar o sobrepeso. Eu vou trabalhar o quê? Os traumas, os bloqueios, as crenças, as histórias não resolvidas. Todo um problema, ele tem uma raiz. E essa raiz está onde? Nisso. Só que o Espírito Santo, ele deseja criar algo na gente muito maior, que é formar o caráter de Cristo em nós. Então não vai conduzir a nossa vida pelos nossos traumas, pela cultura onde a gente foi criado, pelas histórias que a gente não resolveu, pelas dores que a gente não está disposta a olhar, mas sim através da transformação do Espírito Santo na nossa vida. Mas isso vai exigir o quê? Um coração ensinável, uma mente aberta e uma vida moldável. Através do quê? Da intimidade que a gente precisa criar. O preço que a gente precisa pagar. E entra um ensinamento, que é onde eu falei que eu vou deixar o convite, que é, sozinho não dá, gente. A gente precisa de comunhão. Precisa fazer o que a gente está fazendo aqui. Precisa escolher uma igreja para nos alimentar. Eu, durante muitos anos, quem me acompanha, a Lelê deve lembrar disso, que a Lelê está comigo, ó. Eu batia no peito e falava que a igreja éramos nós, que a gente não precisava de congregar. Até Deus me preparar e me colocar dentro de uma congregação. Até onde eu tive que aprender muito, aprender a conviver com pessoas, aprender ali a estar à frente. E ele foi me mostrando o poder disso. Só que antes de eu estar na igreja, uma coisa ele me ensinou. Que era o quê? O poder de evangelizar. Que nada mais é do que tudo que eu tenho vivido aqui é o quê? Uma evangelização. Porque quando no ano passado nasceu o Reacende a Chama, porque não era Reacende a Chama, gente, era um propósito não, era o desafio do devocional dentro do grupo Superando Limites, nem tinha um grupo separado para isso. Era dentro do grupo, a gente criava isso. E aí, depois, nós criamos o grupo Propósito de Jejum de Oração, e era só as pessoas que queriam, eu removia as pessoas e entravam as pessoas que queriam participar dentro daquele mês, e ali a gente fazia um propósito de jejum, um propósito de oração, e ali a gente orando, e quando foi ver, no início do ano passado, em março, ele deu nome, ele deu logo, e ele foi nos direcionando. E aí virou um ministério, porque para mim isso aqui é um ministério, aonde nós temos o dever de cumprir o ID, que é o quê? Evangelizar. Se eu recebo a semente, eu passo a semente. Se eu recebo a semente, eu passo a semente. Quem esteve nos encontros presenciais, sabe? Contando para vocês, ao final, a pessoa recebe uma lembrancinha para abençoar uma pessoa que não foi. Por quê? Porque através disso, a gente vai atingindo outras pessoas. Como a gente tem o nome Reacende a Chama, a gente fala sobre espalhar a chama. Para quê? Para que a gente fique famoso? Não, gente, longe de mim. Mas para que o nome de Cristo seja levado. Por quê? Porque aí a gente vai lá em Marcos 2, 4, 5, fala: como não podia levá-los até Jesus por causa da multidão, abriram um buraco no teto e desceram um paralítico diante dele. Nesse texto, gente, revela algo muito maior do que o milagre físico. Ele vai revelar o poder da amizade dentro do reino. Ou seja, o paralítico ele não andava, ele não tinha forças, ele não tinha acesso direto a Cristo. Mas ele tinha bons amigos, que não mediram esforços nenhum para que levasse ele para que ele recebesse o milagre. Jesus curou ele pela fé dele? Não, curou ele através da fé dos amigos. Então existem milagres que acontecem porque alguém decidiu não desistir de você. Aqui eu posso falar. Que dia que eu desisti da Lelê? Nunca. Letícia foi minha cliente, ó. Toda vez que a Letícia precisava, minha mão estava estendida.
Existem milagres que a Letícia viveu porque eu não desisti dela. E eu posso falar dela porque ela pode trazer o testemunho para vocês. Assim como eu recebi milagres porque pessoas não desistiram de mim. Eu contei isso no Reacende a Chama num lugar à mesa, na penúltima edição que nós fizemos. Eu até levei os meus pais na fé no dia. Por quê? Porque a palavra que eu trouxe foi honrando a vida deles. Porque mesmo eu rompendo com eles, porque eu congregava lá na igreja deles, e depois que eu rompi o meu relacionamento antigo, eu rompi com eles. E aí eu chutei o balde, saí da igreja, fui viver minha vida, fui fazer igualzinho o filho pródigo. Chutei o pau da barraca mesmo, fui pro mundão. Vivendo largada. E mesmo assim, eles batiam o joelho no chão e intercediam por mim. Então, se eu vivo hoje o que eu vivo, foi porque lá atrás alguém não desistiu de mim, mesmo eu tendo ferido eles. Porque eu feri. Eu saí sem olhar para trás. Convivendo com eles durante 9 anos, eu saí literalmente sem olhar para trás. Sem trazer uma justificativa. Sem trazer uma explicação. Mas eu tô aqui porque não desistiram de mim. Você tá aí porque com certeza alguém não desistiu de você. E isso para mim já é um convite de que não desista de alguém, porque através de você vidas podem ser alcançadas. Através de você as pessoas podem receber os seus milagres. Então, esses amigos, gente, eles não reclamaram da multidão, eles não desistiram diante da dificuldade, eles não esperaram as condições ideais, eles agiram na fé. Jesus não olhou só para o paralítico. A Bíblia diz, e vendo a fé deles, ou seja, a fé dos amigos. Ele virou para o paralítico e falou, seus pecados estão perdoados. Você continuar lendo o texto lá, você vai ver. Então, Deus honra os relacionamentos marcados por fé, por amor, por intencionalidade. Eu estava conversando com o Lucas esses dias, e aí eu fui contar o meu testemunho para ele, e aí eu abri meus históricos, meu histórico dos stories do Instagram. E aí lá tava no início do ano assim, sei lá quando a gente começou com 12 pessoas no grupo. E aí eu tava finalizando o ano com 32 pessoas. E aí eu postei ainda assim, e se eu tivesse desistido? Não seria nenhuma. E sabe o que eu pensei antes? Falei, olha, tem o Thiago Brunet, que faz café com destino todos os dias, das 6, 7 horas da manhã, sei lá. Não sei o horário agora. Mas faz o tempo dele com Deus e ensinamento com as pessoas todos os dias. Tem tantos outros famosos que tem ali todos os dias. Por que que eu vou fazer? Eu não preciso fazer, porque todo mundo tem acesso. E na época que Deus me pediu isso, gente, eu não fazia igual eu tô aqui, não. Sabe como que eu fazia? Mandava escrito no grupo, porque eu tinha vergonha de orar em voz alta. Quem dirá falar aqui? Foi um processo até chegar aqui. Então, imagina se eu tivesse desistido lá atrás, porque eu tinha vergonha de falar, que eu tinha vergonha de orar, eu não me achava pronta, porque eu não tenho curso de teologia. Eu falava, não, eu tenho que ter muito conhecimento de Bíblia para poder falar, eu tenho que ter muita autoridade para começar a falar. E Deus, quando me pediu para trazer o devocional, foi a pior época da minha vida, eu estava morta mesmo. Vou falar com você. Eu estava destruída, eu falava, eu não aguento mais, eu vou largar tudo isso. Quando eu comecei a gravar os devocionais, foi a pior época da minha vida. E quando eu oro falando que eu preciso da palavra em primeiro lugar, por quê? Porque foi o alimento para mim. Enquanto eu estava cumprindo aquilo para trazer a cura para o outro, Deus estava curando algo em mim. Então, muitas das vezes, Deus vai usar você para curar outra pessoa, mas automaticamente Ele está curando você. Tem um louvor que ele marca muito, várias pessoas já me mandaram ele, que fala: enquanto eu te uso, eu cuido daquilo que te faz chorar. E foi exatamente isso que eu vivi durante muito tempo da minha vida, inclusive no ano passado.
Porque Deus me usava, eu restaurei vários casamentos, várias relações, casei um monte de gente, juntei um monte de gente, separei algumas pessoas, mas foram muito poucas, eram casos que não davam mesmo para restituir. Juntei várias pessoas, fiz várias pessoas arrumarem namorados, e aí automaticamente no finalzinho do segundo tempo, Deus ainda coloca uma bênção na minha vida. Ou seja, é tudo nele, é tudo para ele. Quando ele te pedir algo, não pare. Não fica com medo, tipo, mas eu nem sei falar. Ele te usa, escreve, faz o que der para você fazer. E eu tava contando pro Lucas o quanto eu terceirizei o meu dom. Deus falava comigo assim, Lívia, faz isso, isso, isso. Eu cutucava alguém que eu achava que estava melhor do que eu e falava assim, fulano, Deus mandou eu te pedir isso, isso para você fazer isso, isso. Aí a fulana fazia, Deus falava comigo assim, cumpriu o que eu queria. Mas não era para a pessoa fazer, era para você fazer. Até quando você vai fugir daquilo que eu estou te pedindo para fazer? Eu não dava ouvido. Até Deus me tirar de tudo, me deixar sozinha e eu ter que cumprir. Porque quem que eu ia pedir? Já não tinha mais ninguém. Ou eu fazia, ou eu fazia. Ou a pessoa perdia a benção dela. Então, imitar a Cristo, gente, é viver o ID na prática. Esse é um dos principais ali, onde a gente mais vai aprender. Não existe transformação só na teoria. Eu posso ficar aqui ensinando vocês o resto da vida. Sua vida vai mudar? Não. Como que ela vai mudar? Na prática. Quando você nasceu, quando você começou a falar, você começou a falar de forma perfeita? Não, você errou. Muitas palavras. Se hoje você fala, é porque lá atrás você não desistiu. E como que aconteceu? A perfeição ou a transformação? Na prática. Quando você começou a andar? Prática. Por que pregar o ID, né? Cumprir o ID vai ser diferente? Por que com outras coisas na sua vida vai ser diferente? Não tem como. É prática. É fazer. É agir. É começar. E ser imitador de Cristo não é só no nosso comportamento, pessoal. É uma missão. É Jesus, ele nos chama para amar, para interceder, para orar, para caminhar junto, para levar pessoas até ele, para a gente falar do nome dele. Não precisa ser, gente, aquele crente chato. Se ele mandar você ser, você tem que ser também. Não precisa ser. Mas dá para fazer ali com uma mensagem, com um abraço, com um sorriso, com um bom dia. Porque através disso, as pessoas precisam ver ele em você, porque talvez você não vai falar nada, você vai chegar no ambiente e o ambiente vai ser transformado. Isso me lembra, no ano passado, de manhã, ano passado, eu acho. Alguns dias era eu que levava meu cachorro para passear, e aí era sempre no dia de lixo, porque fora dos dias eu estava em Santa Luzia trabalhando. E aí tinha um mendigo que passava, um catador de lixo e tal, e eu chegava lá e falava com ele, bom dia, faça um extraordinário dia. E aí teve um dia que ele pegou e falou comigo assim, eu fiquei uns dias sem aparecer, ele falou, nossa, eu já estava com saudade de você, porque você é uma pessoa que se importa comigo e eu consigo ver Jesus através da sua vida. Você muda o meu dia toda vez que eu te vejo. Gente, um morador de rua, um catador de lixo. Por quê? Porque eu dei bom dia. Eu não peguei na mão, eu não abracei, eu não orei, eu não falei de Jesus. Eu só desejava um bom dia. E você fica achando que precisa de coisas grandiosas para Deus te usar. Só que, às vezes, alguém não consegue chegar sozinho. Deus quer usar você como ponte. Eu precisei só dar um bom dia para que o morador de rua sentisse a presença de Deus através da minha vida. Com você pode ser a mesma coisa. Por quê? O evangelho, gente, ele é vivido. É uma comunhão verdadeira. É uma igreja sendo corpo. É acender a chama do amor, da fé e da esperança. Através do quê? Da sua própria vida. Através da sua própria vida. Então, hoje, Deus está nos chamando para 3 decisões. Ser imitador de Cristo. Ser amigo que leva as pessoas até Jesus.
e permitir ser moldado. Por quê? Porque ele quer trabalhar na gente através da nossa intimidade. Quanto mais a gente buscar ele, mais ele vai trabalhar em nós. E com isso eu quero deixar o convite aqui para vocês. Dia 25/1, ainda não sabemos o local por causa das chuvas, mas eu espero que deve ser onde a gente sempre faz, lá em Santa Luzia. Vai acontecer o Reacende a Chama, um lugar à mesa, que é um café da manhã, é um tempo de mesa mesmo, aonde Deus escolhe. Nós temos poucas vagas, tá? Pouquíssimas vagas. E como que funciona? Tem um valor simbólico. Lívia, mas eu quero muito ir, eu não tenho esse dinheiro. Pode me chamar que isso aí a gente resolve, tá? Mas você não vai deixar de ir porque você não tem condição financeira. Mas é um café da manhã, é um tempo de comunhão. E qual que é a sua missão? Levar uma outra pessoa. Lívia, quem eu vou levar? Aquilo que Deus mandar você levar. Lívia, se eu não conseguir ninguém, não tem problema. O que não falta são pessoas na nossa lista de espera normalmente, né? Porque no ano passado foi assim. E Deus, ele escolhe as pessoas. O importante é o quê? Você tomar a decisão, me mandar mensagem no privado e colocar o seu nome na lista, para que a gente possa ali fechar. E até dia 25/1, você tá lá para tomar um café da manhã com a gente, para viver esse momento que só quem já viveu sabe. A Dê tá aqui, a Dê pode contar para vocês um pouquinho de como é extraordinário, de quão profundo quão maravilhoso é. E Deus me deu essa data, eu nem lembro quando foi, eu sei que eu já avisei algumas pessoas que vão estar lá com a gente, mas é um tempo de preciosíssimo. Só quem já foi sabe o quanto é maravilhoso. E se tocar no seu coração, se você sentir que você deve estar lá para viver isso com a gente, e aprender na prática também o que é viver esse espalhar a chama, que é primeiro você ser reacendido para você reacender uma outra pessoa. Antes de finalizar, contar só um testemunho. Ano passado eu levei um amigo meu, nessa penúltima edição onde eu levei os meus pais na fé. E aí ele recebeu o bilhetinho, né? Igual todo mundo recebe, e ele abençoou a mãe dele. E aí, no final do ano, foi aniversário dele, a mãe dele convidou todo mundo aqui de casa, né? Aí as minhas irmãs foram e eu não fui, porque eu tava me recuperando ainda da pneumonia, não tava podendo sair de casa. A mãe dele já chegou falando assim: cadê a Lívia? Cadê a menina da sementinha de morango? Que a lembrancinha foi uma sementinha de morango. Porque ela que recebeu, e através daquela mensagem, o coração dela foi reacendido e ela começou a querer ter de volta uma intimidade com Deus. Então, é isso que eu tenho para trazer para vocês hoje, gente, espalhem a chama. Na semana que vem, venha, participa, convida outra pessoa para poder participar com a gente. Ou se não precisa nem falar do grupo, fale você mesmo, leve a palavra você mesmo, envie um versículo, convide para ir para uma célula, convide para ir à igreja, fala do amor, ou faz aquilo que Deus vai trazer no seu coração. E, acima de tudo, comece a ter tempo de intimidade. Vai para o seu secreto, entra dentro do seu quarto e comece a orar. Porque isso é muito importante. Você criar essa intimidade com Deus. Seja bem-vindo, Everton. Nós estamos finalizando, mas é muito bom ter você aqui. Estou muito feliz que você entrou. E aí o nosso devocional, gente, lembrando que acontece toda segunda-feira, às 8 horas. Hoje foi porque a casa estava cheia. E também na quarta-feira, às 6:30 da manhã, tá? Essa semana ele deve acontecer na quinta-feira, mas eu mando para vocês amanhã de manhã, tá? Para poder confirmar. Mas ele deve acontecer na quinta-feira, às 6:30 da manhã. Na quarta-feira de manhã eu devo ter um compromisso. Mas na quinta-feira, às 6:30 da manhã. Lívia, eu não consigo participar. Você vai ter acesso no gravado, não tem problema. Mas eu gosto mais no presencial. Porque aí, se Deus tiver que falar, Deus fala. A gente está aqui, juntinho. Essa comunhão, ela faz bem. Alguém quer trazer alguma coisa, quer falar alguma coisa? Eu nunca fiz isso, primeira vez que eu senti. Se alguém quiser contar um testemunho, ou falar alguma coisa, pode levantar a mãozinha aí, que eu vou abrir o espaço. Rebequinha, vem orar pra gente a gente poder finalizar. Hoje eu passei um pouquinho do horário, eu tento fazer mais ou menos uns 30 minutinhos, mas acaba sendo um pouquinho mais. Vocês vão receber agora a oração mais poderosa
e mais breve que vocês puderem imaginar, mas com muito poder. Você quer falar o nome de todo mundo ou você quer fazer a oração geral? Falar o nome de todo mundo. Tá. Então, primeiro você vai orar para a Denise. Quem é essa? A Denise é uma amiga minha, mas não vamos perguntar uma por uma quem são, não, depois eu te conto, porque está sendo gravado e a gente precisa postar. Senhor, meu Deus, qual o nome dela mesmo? A Denise, pode ser a D. Senhor, meu Deus, por sua vida da D, Senhor. Guarde ela, Senhor, por sua vida dela, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora para Amanda. Senhor, meu Deus, por sua vida da Amanda, Senhor. Cuida dela, Senhor. Amém. Amém. Respira fundo. Agora a tia Flavinha. Por sua vida da tia Flavinha, Deus, cuida dela, Senhor. Melhoras para ela, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Agora ela vai ficar curada, não tem nem como. Agora a Juju. Por sua vida da Juju, Senhor. Cuida dela, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. A Delele. A vida da Lele, Senhor. Cuida dela, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Da Lorena. A vida da Lorena, Senhor. Cuida dela, Senhor. A vida dela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora do papai. A vida do meu pai Lucas, Senhor. Cuida dele, Senhor. Dá sabedoria para ele, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora do Melk. A vida do Melk, Senhor. Cuida dele, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Do Everton. A vida do Everton, Senhor. Cuida dele, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu convido você. Agora sou eu, né? Pode orar por mim. A vida da Lívia, Senhor. Cuida dela, Senhor. A vida dela, Senhor. Guarde ela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Te amo. Agora eu vou abençoar a sua vida, tá? Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, que o Senhor possa descer hoje sobre a vida da Rebeca, Pai, possa continuar usando ela, Senhor, falando através da vida dela, Pai, e nos ensinando através da vida dela. Que o Senhor guarde a vida dela, abençoe a vida dela, em nome de Jesus, amém. Amém. Agora eu convido cada um de vocês a fecharem os olhos e, nesse momento, clamar. Entregando 2026 na mão daquele que pode interceder e pode fazer por você. Porque o que eu posso fazer por você, gente, é pouco perante aquilo que Deus pode fazer por você. Então, nós vamos entregar o nosso ano na mão dele. Eu vou estar aqui intercedendo por vocês, mas eu quero que vocês intercedam também. Feche seus olhos, se for possível. Se não for possível, faça a sua oração em silêncio. Se não conseguir fazer agora porque está trabalhando e mesmo assim está ouvindo, depois vai para o seu secreto e ora, clama, colocando isso nas mãos dele, tá bom? Você quer ficar aqui ou você quer descer? Então, vai lá. Tá bom. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, nesse momento, ó Pai, eu quero que o Senhor visite o coração de cada um. Vai começando a receber, ó Pai, as orações, que os teus anjos descem e comecem a guerrear essas guerras ao nosso favor, Senhor. Visitando o coração deles, ó Deus, recebendo a oração deles, que a oração deles possam chegar até os céus, ó Deus. Existem corações aqui turbulentos, ó Deus, existem corações aqui aflitos, ó Pai. Existem corações aqui precisando de uma resposta, Senhor. E eu peço para que nesse momento o Senhor possa vivenciar isso, trazer com que o Espírito Santo visite cada vida, cada alma, cada pessoa, Pai, cada coração aqui presente, Senhor. Que o Senhor possa trazer respostas, ó Pai. Que eles possam ver os teus sinais, os teus prodígios, as tuas maravilhas, Senhor. Que eles comecem a sentir a tua presença, ó Pai. Recebe, Senhor, nossos pedidos para 2026, Senhor. Para que a gente consiga entender que nós precisamos realmente viver essa transformação e essa intimidade com o Senhor. Porque quanto mais formos íntimos do Senhor, mais o Senhor vai nos moldar, mais o Senhor vai nos preparar e mais vamos viver o extraordinário do Senhor. Não que a nossa vida cristã, Deus, seja uma barganha. A gente está aqui te servindo para querer algo em troca, Senhor. Mas porque, Deus, nós precisamos ser honrados, ó Deus, e que através da nossa vida, Senhor, as pessoas vejam e saibam que a tua mão fez isso. Que as pessoas começam a sentir a tua presença através de nós. Que o Senhor nos ensina, dia após dia, a viver e ser seguidores de Cristo, ó Deus. Para que as pessoas vejam os sinais, vejam os prodígios, vejam as maravilhas através das nossas vidas, ó Deus. Que haja cura, que haja transformação, que haja restauração, ó Pai, que o teu poder venha caminhar com a gente. Venha nos levar, ó Pai, a um nível de fé, a um nível de intimidade, a um nível de transformação muito maior do que aquilo que a gente tem vivido, sim. Que o Senhor nos leve, Pai, a lugares que a gente jamais pôde ver, que a gente jamais pôde imaginar, Deus, que a gente jamais pôde sentir ou ouvir que a gente viveria.
Começa a nos mostrar, ó Pai, um novo caminho. Que todas as escamas que estão nos nossos olhos, ó Pai, que nos impedem de ver a vida que o Senhor nos criou para viver, ó Pai, já começa a cair dos nossos olhos, ó Deus. E que a gente comece a ser transformado, ó Pai, para que a gente possa viver exatamente aquilo que o Senhor nos criou para viver. Que a gente entenda e descubra a nossa identidade, ó Pai. E que a gente cancele todo e qualquer ruído desse mundo, ó Pai, e ouça apenas a sua voz. Que a gente seja, ó Deus, essas ovelhas que entendem, ó Pai, totalmente a voz do nosso pastor, a tua voz, Senhor. Que a gente não desvie nem para a direita nem para a esquerda, Senhor, mas que a gente continue ali firme no alvo que é Cristo. Então receba as nossas orações, receba os nossos pedidos de orações, Senhor, e toque e transforme cada vez mais o nosso coração. Abençoa, ó Pai, acende a chama. Visita cada coração que está ali no grupo, ó Pai. Desperta o teu povo para viver essa intimidade com o Senhor em 2026, ó Pai. Que o Senhor acorde o teu povo para que a gente possa viver infinitamente mais, ó Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nos ensina, ó Deus, a seguir os passos de Cristo. Nos ensina, ó Pai, a reacender outros corações. Nos usa, ó Pai, como instrumento do Senhor aqui na terra. Cada um dentro do teu propósito, cada um dentro da sua identidade, ó Pai. Mas que o Senhor possa trabalhar e transformar o nosso coração e nos preparar, Senhor, para viver o extraordinário em 2026. Nós te entregamos, ó Pai, a nossa vida, o nosso coração, a nossa semana e o nosso ano, Senhor. É tudo teu, venha fazer parte, ó Pai, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos restaure, que o Senhor nos cure, para que a gente possa viver na totalidade, na intimidade com o Senhor. É por isso que oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Então, que vocês façam uma extraordinária noite. Amanhã eu vou conseguir liberar para vocês essa gravação, vou postar para vocês essa gravação. E é isso. O nosso grupo se mantém fechado, mas qualquer coisa que vocês precisarem, pode me mandar mensagem no privado. Às vezes eu demoro um pouco para responder. Pode entrar em contato com a Maiara também. Se precisar e quiser enviar para mim ou para a Maiara pedido de oração para o ano e o pedido de oração do mês de janeiro, pode mandar a mensagem, tá? Porque a gente recebe esses pedidos, a gente monta a nossa caixinha de oração e aí, através disso, a gente vai intercedendo pela sua vida. E quando você for orar, lembre-se de interceder tanto pelos nossos pedidos também. Fala, Deus, a gente está aqui, nesse momento eu quero interceder pelos pedidos, o Reacende a Chama. Você não precisa saber quais são os pedidos, mas interceda. Por quê? Porque através da sua oração, você pode salvar e transformar a vida de alguém. Então, fiquem com Deus, façam uma extraordinária noite, e se Deus quiser, até quinta-feira, 6:30 da manhã.